começando o Vendas Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo, negócios. Eu sou o Vini, sou o host do podcast. Toda semana eu estou trazendo aqui um convidado, uma pessoa que é minha amiga, que trabalha comigo, que é meu cliente, que é meu fornecedor, enfim, alguém que eu sei que tem uma mensagem boa para passar para você e te ajudar a progredir na sua carreira, no seu negócio, na sua vida pessoal, tá bom? E hoje eu tô com um casal aqui muito especial. São duas pessoas muito queridas que eu conheci através dos negócios, mas a gente já tem uma amizade. E eu queria que vocês conhecessem também meus amigos Gustavo e Juliana. Sejam bem-vindos. Obrigada, Vini. Muito obrigado, Vini. Demorou, mas estamos aqui, hein? Muito obrigado pelo convite. É isso aí, show de bola, gente. Antes da gente contar a história de vocês, eu queria começar pela pergunta que eu faço para todo mundo que senta aí, que é o que é vendas para você. Como vocês estão em duas pessoas, vamos começar pelas damas. Bora lá. Vendas, para mim, ela representa como se fosse uma alavanca numa empresa. Ela é o que a gente faz crescer, é o que faz a gente subir. Porque se não começa pelas vendas, não tem... Não vai, não flui. Não tem o resto, né? Não tem. E para você, Gu? Vini, eu costumo ouvir bastante Flávio Augusto, ele diz, né, que toda empresa que não vende quebra, né? Uhum. E a gente tem vendas na veia. A vendas, pra mim, hoje, a nossa empresa, ela se alavancou bastante. Obviamente, a gente sempre coloca Deus na frente, mas a nossa empresa se alavancou bastante através de vendas. A gente tem evoluído muito por vendas. E se não há vendas, não há emprego, não há trabalho. E o nosso cliente não conhece o nosso serviço, né? Então, vendas é muito importante. Show de bola. Gente, e eu apresentei vocês como meus amigos, mas vocês são empresários hoje, né? Um casal empresário, que é bem raro de ver, né? Apesar de que eu conheço vários, mas normalmente a gente vê que sempre o homem monta uma empresa, a mulher monta uma empresa e vocês montaram a empresa juntos, que é a One Liberty, né? Que é a empresa de uniforme de vocês. E como que começou essa história? Bom, vou começar porque essa história começa comigo, né? Tá. A minha mãe é costureira. Uhum. E aí, lá em meados de 2018, eu trabalhava, eu era metalúrgico, programador CNC, e surgiu a ideia de, falou, mãe, vamos confeccionar? E ela falou, vamos. Montei ali na casa da minha mãe ali, umas máquinas ali, começamos a confeccionar peças para fora, como facção. Uhum. O que é facção? Facção é aquelas empresas, né, a costureira que pega serviço de fora e coloca dentro de casa para trabalhar e entregar e confeccionar essas peças. E o tempo foi passando, a gente foi entendendo que trabalhar com facção não traz o retorno que a gente esperaria, né? Que a gente trabalha muito por um valor muito pequeno. E aí a gente falou, a gente precisa mudar isso aqui. Vamos confeccionar e vamos vender diretamente para o cliente. Sim. E aí começou essa história. Eu costumo dizer que a nossa empresa começou no chão da minha casa, né? Porque a gente começou a cortar as nossas primeiras camisetas, eu tenho até foto disso. Um dia ela vai pro nosso mural, da gente cortando a nossa primeira camiseta no chão de casa. Né? Então a gente tem essa história aí que a gente conta. Vocês dois? Não, isso começou comigo. Ah, tá. E aí a empresa foi crescendo, foi evoluindo, a gente foi sofrendo. Eu fui sofrendo muito, porque eu trabalhava fora e fazia esse segundo trabalho. E como um bom maluco, eu falei, não, eu não quero mais trabalhar fora, eu quero viver de uniforme. Larguei o emprego, nessa época a gente não tinha filho ainda, e fui trabalhar para fazer uniforme. Sofremos muito, porque eu não conhecia das vendas, não sabia como é que era uma prospecção, não sabia como atender um cliente. Então, hoje a gente tem um processo comercial, mas a gente começou lá atrás, há vários anos atrás, desenvolvendo, né? Aprendendo tudo do zero. E aí foi o momento que eu consegui vender para Juliana. Acho que é o maior desafio, a gente estava conversando no bastidor aqui, e a gente estava falando sobre isso, né, Vini? Que o maior desafio é o homem conseguir vender para a mulher, né, a empresa, o próprio negócio. E eu consegui vender para ela. Ela abraçou a causa de uma forma, e eu sou muito grato, né, por tudo que aconteceu. E hoje ela fazer parte de todo o processo da nossa evolução, porque se não fosse por ela, eu tenho certeza que nós não estaríamos onde nós estamos hoje. Né? Como é que foi a história aí, Ju? Como é que ele te vendeu? Qual que é a sua versão? Não, ele me vendeu. Mas ele me vendeu não só com palavras, ele me vendeu com atitudes. Eu vi que ali a gente podia ter uma possibilidade de uma vida melhor. Sim. Porque a gente vivia só eu e ele. Ele era metalúrgico. Você fazia o que até então? Então, eu era dona de casa. Você era estudante e dona de casa? Não, eu não era estudante, não. Não, só dona de casa. Só dona de casa. Que é uma profissão extremamente digna. Aí, nesse meio termo, eu fiz curso de maquiagem. Então, eu fazia maquiagem profissional. Uhum. Só que, assim, não era uma coisa que eu ia conseguir seguir por muito tempo. Tá. Até porque surgiu muitas coisas no meio do período. Então, eu falei assim, já que a gente viu uma oportunidade, então vamos abraçar. Sim. E quanto tempo faz isso? 6, 7 anos. 7 anos. 7 anos.
E então ele conseguiu te convencer. Me convenceu. E aí, no início, a gente ficava muito na produção. Então, a gente produzia tudo em casa, levava pra costurar fora. E aí, aos pouquinhos a gente foi montando as coisas. Desculpa te cortar, mas conta melhor essa história. O que a gente fazia? A gente vendia, comprava matéria-prima, a gente ia... Vou contar essa história bacana que é interessante. Começou essa história, tá vendo? Vai. A gente ia pra São Paulo, pro Brás. Hoje a gente não vai mais porque hoje a gente compra tudo no fornecedor e entrega na nossa porta. Tá. Mas na época a gente ia pro Brás comprar tecido. Uhum. E aí ia eu e a Juliana de moto pro Brás. E aí a gente comprava muito tecido. E aí eu ia pilotando e ela ia na garupa e ela ia agarrando aqui, ela ia segurando os tecidos aqui na lateral do corpo. E aí, graças a Deus, a gente nunca sofreu nenhum acidente. Bom que era seguro, né? Nossa, era maravilhoso. Super. Se caísse, tinha amortecedor. Então, são muitas histórias que a gente tem pra contar que é muito bacana, porque esse foi o início da One Liberty, entende? Sim. Então, continue, conclui, amor. Não, é isso. E aí a gente foi de pouquinho em pouquinho. Compramos uma mesa de corte, montamos. A gente que montou a nossa mesa de corte no início. Então a gente falou, vamos montar e vamos começar a cortar aqui. Aí era tudo na tesoura. Até a gente começar a atender uns clientes que pediam com mais quantidade. Aí a gente falou... Desculpa te cortar de novo. Você vai me cortar toda Eu preciso contar essa história. Não preciso, Vini, desculpa, perdão. Tá bom, pode É porque cortar. ele é um bom contador de história. Ele é um bom contador. Vini, desculpa. Eu cortava na mesa da cozinha da minha mãe. É verdade. Mãe, se a senhora estiver me ouvindo, eu sei que a senhora vai me ouvir, desculpa, tá? A mesa dela era uma mesa de vidro, era um pouquinho maior que essa aqui, era uma mesa de vidro. Perfeita pra isso. Perfeita pra isso. Eu colocava um monte de tecido, e aí meu pai chegava, olhava assim e falava assim, esse menino vai acabar com a minha mesa. E eu tava lá cortando. Então essa é uma história, a gente cortava na mesa de cozinha da minha mãe, né? Obviamente depois a gente limpava, né, pra ela poder Sim. utilizar, mas essa é uma história que a gente precisava contar também. Caramba. Então vocês começaram do zero Zero. total. E aí como que vocês aprenderam? Porque assim, qual que é o motivo? Eu nem falei isso pra vocês, mas qual que é o motivo que eu chamei vocês aqui? Vocês têm ideia por que eu chamei vocês? Não faço a menor ideia. Porque assim, o propósito desse podcast é chamar pessoas, não que já deram certo, que já são milionárias, que já tem empresa cheia de funcionários, que a maioria dos podcasts que a gente ouve aí, eles são assim. São as pessoas que já tiveram sucesso, elas contam o sucesso dela. O propósito desse podcast é chamar pessoas que estão na jornada, que estão vivendo, que estão ali com as dificuldades, que é a mesma dificuldade de quem assiste aqui, com os mesmos medos, os mesmos anseios e as mesmas histórias, porque essa história da mesa da sua mãe, cara, é uma história sensacional, que se você não tivesse montado a empresa, como é que você ia ter uma história dessa? É uma história muito sua, né? A mesa de corte que vocês montaram, eu tenho certeza que vocês lembram de cada parafuso, o quanto foi suado ali vocês conseguirem montar. Então, essa jornada que trouxeram vocês até aqui, e se a gente for escrever um livro sobre a One Liberty, eu acho que a gente ainda não passou da primeira página. É uma empresa que vai ser muito perene, porque vocês são muito jovens. Eu como seu consultor da empresa de vocês, eu sei que vocês estão fazendo quase tudo certo. O que não está muito certo, vocês corrigem rápido. Então, eu acho que vocês têm uma trajetória futura muito grande. Vocês vão ser o casal que lá na frente vai participar de podcast para falar, olha, a gente já deu certo, eu vou contar o que a gente fez. E agora vocês estão nesse momento na jornada, é por isso que eu chamei vocês. E também pela nossa proximidade, vocês são cristãos, como eu também sou. A gente fala muito de Deus, a gente fala muito de família, vocês têm os mesmos valores que eu. E por ser o primeiro podcast da vida de vocês, eu queria que fosse aqui. Então é por tudo isso que eu chamei vocês, tá? Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Então, dando continuidade à história de vocês, começou lá na casa da sua mãe. A minha dúvida é, como que vocês aprenderam a se tornar uma empresa de uniformes corporativos, que é o segmento de vocês? Tá. Isso aqui que eu vou falar agora é interessante, Vini. Eu venho desde 2015, 2016, na velha guarda dos podcasts, né? Ouvindo Jovem Nerd, Flávio Augusto, assim por diante. E eu vivia muito o Nerdcast Empreendedor. Eu acabei ficando viciado naquilo. Eu acordava, dormia o dia inteiro ouvindo aquilo. Ela ficava irritada comigo, mas era assim a vida. E eu não me recordo se foi o Flávio Augusto, se foi alguém que falou, mas ele falou assim, toda empresa grande foi a empresa pequena que fez a coisa certa. Então, desde o dia 1 que a gente começou a nossa empresa, a gente sempre teve uma mentalidade de empresa grande. Por mais que a gente fala de mentalidade, né, a gente busca mentalidade, é difícil para a pessoa que acabou de sair do CLT, que não teve uma vida estruturada, que não teve pais que estruturaram a vida para ser empreendedor ou lidar com dinheiro. Mas a gente sempre teve essa mentalidade, poxa, se a gente for fazer alguma coisa, vamos fazer bem feito. Vamos fazer um produto, vamos fazer o melhor produto. Então, quando a gente olhava para a camisa social, eu falava para Juliana, qual que é o serviço mais difícil que tem para fazer? A gente olhava para o mercado e falou, camisa social.
Então vamos fazer. Vamos ser especialista nisso. Porque era difícil. Porque era difícil. Porque ninguém fazia. E quem fazia não ficava bom. Ele falava, não, a gente vai ser o melhor nisso. Hoje estamos se tornando. Sim. Mas lá atrás era um desafio pra gente, né? Porque existe um processo muito grande na confecção, que é a modelagem, a costura, é profissional de qualidade, né? Então, desde essa época, lá de 2018, 2019, a gente sempre teve esse sentimento, né? De precisamos fazer sempre o melhor. E aí foi gerando essa... Vou te Isso cortar foi rapidinho. meio que natural. Eu lembro até hoje, Vini, a gente tinha acabado de ganhar o Otávio. O Otávio era recém-nascido. Primeiro filho. Primeiro filho. Não, volta calma. Volta um passo pra trás. Não, pode discutir, tá tranquilo. Não, lembra? No momento Não, de você. você tem... Desculpa. Pode fazer um corte aí. Vamos. Lembra? Conta a história de como o Otávio veio. Essa história é interessante. Porque essa história faz muito parte da nossa realidade. Ai. Ué, como ele veio? Você Sim. com a paralisia Então, facial. eu tive uma paralisia facial. O lado direito paralisou. Então, não conseguia piscar, a boca não mexia. Foi assim, acordei num dia, o Gustavo foi trabalhar, acordei, fui escovar os dentes e comecei a babar. Aí eu falei, uai. Quando eu olhei no espelho, começou, não conseguia piscar, começou a paralisar. No final do dia, já não conseguia mais piscar. Estava grávida. Não estava grávida. Ah, tá. Calma. Tô calma. Aí fui pro hospital, né? Fiz uns exames, o médico achou que era derrame, mas não era. Deu que era uma bactéria que entrou no meu nervo da face e travou, inchou esse nervo. Então, por isso que eu não conseguia voltar. Então, eu tive que tomar vários medicamentos. Nisso, eu tomando vários medicamentos. Daqui, deu um mês, voltou. Deu 40 dias, meu rosto voltou. Fazendo fisioterapia, né? Em casa, com gelo, nananã. Voltou, sempre 99%, não voltou 100%. Aí, nisso, naquela loucura, eu tinha até esquecido de ver o meu remédio. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, meu Deus, faz quanto tempo que já não vem pra mim? Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus, devo estar grávida. Fui lá e fiz um teste. Eu estava grávida do Otávio. Aí eu falei, devo estar de um mês, né? Semanas. Quando eu fui no médico, eu estava de 4 meses. Meu Deus. Então, no meio da paralisia, eu já estava grávida e não sabia. Nossa, e tomou os remédios. Então, eu falei, meu Deus, nossa. E aí, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, 4 meses. Tá, eu tenho mais uns 5 meses aí até ele nascer. O Otávio nasceu prematuro. Nasceu de 8 meses. Nossa. Então, eu fiquei 4 meses grávida. Então, a gente naquela correria. No meio do trabalho. Iniciando a empresa, grávida. Eu falei, meu Deus do céu, uma loucura. E aí, vamos voltar para aquela questão. Tivemos o Otávio pequenininho. E aí, o Gustavo ficava muito tempo acordado. Porque a gente, como ele falou, a gente sempre pensou numa empresa como se ela fosse grande. A gente não queria pensar só, não, fundo de quintal. Não, a gente sempre pensou nela grande. Então, nossa empresa ela vai ter um nome, qual vai ser o CNPJ, como que a gente vai fazer, como que a gente vai estruturar. Então, a gente comprou uma lousinha e colocou no meio da nossa sala. E todo dia eu e o Gustavo sentava lá e ficava fazendo plano. Ó, acho que se a gente fizer a nossa empresa desse jeito, vai ser legal. Qual cor que a gente gosta? Qual que é o logo que a gente vai querer colocar aqui? E eu lembro até hoje, a gente tem uma foto do Gustavo com o Otávio pequenininho assim no colo. E a gente escrevendo na lousa, e tem o logo da Liberty lá, que a gente desenhou. E a gente falou, não, amor, acho que Liberty, ficou Liberty na nossa cabeça. E aí eu falei, meu, acho que é isso. E todo dia a gente projetava uma coisa nova. Então, desde o início, a gente sempre tratou a nossa empresa como se ela fosse grande. Mesmo que a gente montou ela na nossa casa, a gente falava, não, ela é uma empresa grande. Olha que legal. E quando Que a gente insight, ia hein? em clientes, a gente nunca tratou como se ela fosse no quintal, não. Nossa empresa, ela é assim, ela é estruturada, ela tem pessoas, ela faz, a gente manda pra facção, a nossa facção, a gente tinha pessoas que faziam pra gente, produzia. Então, a gente sempre teve esse estímulo de querer que ela fosse uma empresa grande. É até interessante que a Ju falou agora, que é muito importante isso. Desde o dia 1, independente se a gente fosse numa multinacional fazer uma visita, ou se a gente fosse na quitanda do nosso vizinho lá que precisava fazer uniforme, a gente ia da mesma forma. A gente colocava uma camisa social com o logo da nossa empresa bordada, muito bem alinhado, chegava lá com uma pastinha na mão e falava assim, eu tô aqui para te atender.
Eu sentia que até tinha alguns clientes que ficavam desconfortáveis com aquilo, mas era a nossa cultura. Exato. Era a nossa Sim. Não tem cultura. nada de errado nisso. E isso se permanece até hoje. Todo mundo que vai fazer visita, a gente tem que ir sempre muito bem vestido, porque eu sempre digo para todos os nossos colaboradores, a primeira imagem é que fica. Sim. As pessoas batem o olho em você e falam assim, peraí, elas vão determinar, e não importa a sua conta bancária, não importa o quanto você não tem no bolso ou que carro você está andando, o que importa é a forma que você se comporta com o cliente. Exatamente. Essa é uma frase do Anthony Robbins. Olha que maravilha. Não importa o que você fala, importa como você fala. É isso. Sensacional. E uma dúvida, o nome One Liberty tem alguma história ou é um nome que vocês gostaram? Tudo tem história, Tá. Vini. E aqui eu vou até dar uma história bacana, já que você falou que as pessoas, o podcast é para as pessoas que estão passando pelo mesmo projeto que a gente. Exato. A gente passou por um desafio em 2019 para 2020, pandemia. A gente teve um desafio dentro dos uniformes que foi o quê? A gente trabalhava com uma quantidade de produto, que não tinha quantidade mínima, e a gente atendeu muitos clientes pequenos, e a gente teve um desafio muito grande, que era, às vezes o cliente, ele tinha muita reclamação. Como reclamação? Toda empresa tem reclamação. Então, a gente tinha algumas reclamações, por quê? Porque às vezes, poxa, o bordado ficou assim, aquilo ficou com um defeitozinho, óbvio que a gente sempre arrumou isso. Chegou um momento que eu falei, trabalhar com uniforme é muito difícil, eu não vou trabalhar mais com uniforme. E aí a gente inventou de trabalhar com moda. Falou, vamos começar a pegar ali umas camisetas, uns tecidos, começar a cortar, vamos desenvolver alguns produtos e começar a vender isso no varejo. A ideia foi muito boa. Por quê? A gente sentou na nossa luzinha e começamos a pesquisar, o que a gente pode fazer sobre branding, né, da nossa forma. E aí a gente tava com a ideia muito de liberdade, né, que o Flávio Augusto prega muito, liberdade, seja liberto, liberte a sua mente, saia da caixinha. E aí a ideia que a gente falou, tem alguma coisa que tem que ter liberty. E aí a gente começou a pesquisar, principalmente domínio, né? Porque, eu não vou comprar alguma coisa que tem o domínio lá que eu não consigo utilizar. Isso. E aí a ideia chegou no Liberty One. Chegou o Liberty One, nossa, legal. E aí a gente encontrou, poxa, mas o que Liberty One? Todo mundo usava animal, né? Pra colocar nas camisetas, né? Sim. E aí a gente falou, preciso do animal também, preciso de um animal. Poxa, que animal a gente pode usar? Aí eu comecei a pesquisar, achei um polvo na internet. E aí peguei esse polvo, fiz uma edição lá e aí é onde saiu o nosso primeiro login, que depois eu te mostro. É um polvinho com 6 tentáculos, né? O polvo tem 8, né? É diferente. E começamos a trabalhar com moda. Sofremos muito, por quê? Porque o varejo é completamente diferente do B2B, né? Sim. Você vai trabalhar com B2C, é completamente diferente. Então, você tem ali uma pessoa que vai comprar, ela compra uma camiseta. E aí você tem você tinha que vender muito durante o dia, durante a semana, para você conseguir manter o seu custo de vida. E aí, a gente sofreu. Apareceu uma loja pra gente conseguir fazer um consignado. Então, a gente colocou uma loja no centro de Santo André. E nós éramos a marca que mais vendia nessa loja. Caramba. Então, a gente conseguiu desenvolver uma coisa bem bacana. A loja não existe mais, mas foi muito bacana pra gente. A gente se desenvolveu muito. Eu tô cortando aqui essa história, porque se a gente for, a gente vai longe, tá? E aí, quando a loja fechou, a gente estava em meados de 2020 já. Do nada, aconteceu uma coisa maravilhosa. Entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, acredito que todo mundo ficou preocupado, algumas pessoas desesperadas. Nós fomos os desesperados. O que a gente... Não era preocupação, era desespero. Era desespero. O que a gente vai fazer? Lascou, não sei o que fazer. Nosso caixa extremamente baixo, porque a gente não estava conseguindo viver bem com moda, né? A não ser os nossos moletons, que a gente vendia muito bem, mas mesmo assim não dava uma rentabilidade muito boa. E aí a gente falou, e agora não tem o que fazer. E aí, como um bom cristão, a gente sempre colocou muito Deus na frente de tudo que nós vamos fazer. E aí, uma orientação super simples, apareceu a oportunidade de fazer... A gente fez 2 máscaras na casa da minha mãe estava fazendo máscara, eu fiz 2 máscaras pra mim, coloquei no meu rosto e coloquei uma pra Juliana. Tirei uma foto e postei no Facebook. Máscara aquelas que na época da pandemia era de tecido e tal. Mas a nossa era tipo ninja. Ela era preta, com tecido que esticava e você não tinha aquele elástico, não machucava. Tipo ninja. Todo mundo vendendo máscara a R$5. A gente inventou de vender 3 máscaras por R$10. Pensamos na questão no volume, pensamos também na forma de ajudar as pessoas, né? Porque eu não queria fazer máscara. Eu achei muito errado as pessoas fazerem máscara pra vender. Porque, poxa, tá todo mundo uma situação complexa, né? Ali várias pessoas perdendo e a gente fazendo máscara pra vender, ganhando dinheiro da desgraça dos outros. Só que
a gente precisava fazer. Então a gente pensou numa forma, como que eu posso ajudar? Vou vender mais barato, todo mundo vendendo a 7, 8 reais uma máscara, a gente vendeu 3 máscaras por 10 reais. Era um kitzinho que a gente fazia. E aí, de uma máscara começou a aparecer uma pessoa e começamos a publicar em grupo de Facebook, começamos a postar e aquilo virou um auê. Teve dia da gente tirar 1000 máscaras por dia e essas 1000 máscaras, quando a gente tirava da costureira, já estava vendida. Não dava conta. Beleza. Tinha uma pessoa que teve um casal que eles chegaram na gente e falaram assim, vocês salvaram a gente nessa pandemia, porque se não fosse por vocês eu não sei o que a gente faria. Porque o que eles faziam? Eles compravam com a gente grande quantidade e saíam vendendo. Então eles vendiam, a gente vendia por 10 reais, 3 por 10, eles vendiam por 15. E aquilo foi o que fez eles sobreviverem, porque o marido perdeu o emprego, tinha 2 filhos, a esposa perdeu o emprego, e eles falaram, e agora? O que a gente vai fazer? Porque na época da pandemia, muitas empresas não conseguiram ficar abertas, né? Sim. Muitas fecharam. E aí eles falaram assim, olha, se não fosse vocês, a gente não sabia o que fazia. Tanto, não só eles, mas como as costureiras também. Porque muitas costureiras tinha a maquininha lá, uma retinha e um overlock no fundo da casa, e aí elas pegavam as máscaras para fazer. Muitos esposos foram dispensados da empresa, principalmente empresa grande. Muita coisa aconteceu no meio da pandemia. E elas falaram, olha, aqui é onde a gente tira o leite do nosso filho. É isso. E ali a gente descobriu o nosso propósito. Por 2 motivos. Primeiro motivo, a gente olhava para aquilo e falava assim, como é que eu posso fazer 5 mil reais no dia e com moda eu não consigo fazer 150? Não é possível. Então eu descobri o poder da escala, né, do volume. Sim. E o segundo motivo eu falei, pessoas. Se eu estiver fazendo isso aqui por dinheiro, para mim não faz o menor sentido. Como as pessoas estão sendo impactadas? E quando no finalzinho da pandemia, acabou a pandemia, a gente falou, a gente voltou a participar um pouco do BNI, né? E aí a gente, dentro do BNI mesmo, ele mostrou pra gente que a gente não ia trabalhar muito com moda. A gente ia dar muito bem com uniforme, porque começou a entrar demanda de uniforme. E aí quando começou a entrar demanda de uniforme, a gente falou, e agora? Liberty One é moda. O que a gente faz? Num pensamento assim, vamos montar um nome de uniforme, fazer alguma coisa rápida só pra sobreviver. Vamos, esse foi o projeto, né? Não queria nem montar nada legal. Pegamos o Liberty One, invertemos o One... Virou One Liberty. One Liberty. O brasileiro já nasce formado em Já nasce marketing. formado. Ele é muito bom. Invertemos, colocamos o loguinho. A gente conversou com um amigo nosso em comum, o Pedro, ele fez ali a arte pra gente do loguinho, que é esse loguinho que a gente tem hoje, que eu acho sensacional. Eu também gosto bastante. E foi isso. Então, essa foi a história a história do nosso logo. E é até interessante dizer isso, Vini, que essa história pra gente, de moda, ensinou muito pra gente. Mas o que ela mais ensinou foi a gente ter constância. Por quê? Porque se a gente tivesse continuado lá atrás, na constância, nos uniformes, talvez a gente estaria muito mais além do que a gente tá hoje. Mas a gente quis... porque o brasileiro tem esse desafio, né? De achar que, poxa, isso aqui não tá dando certo, a gente vai abrindo outros caminhos para tentar desenvolver coisas. Mas às vezes a gente precisa ser um pouco constante. Exato. Né? A Bíblia nos ensina isso, que a gente precisa ser firmes, constantes e continuar sempre no mesmo propósito. Então a gente sempre pensa, se a gente tivesse continuado lá... A gente tinha quantas costureiras na época? Costurando pra gente? Ah, tinha quase 10. Tinha quase 10 costureiras trabalhando pra gente fazendo máscara. No final foram 35 mil máscaras vendidas. Caramba, muita máscara. Muita máscara. Eu lembro que na pandemia eu até pedi pra fazer umas máscaras com o logo da minha empresa. Sim, a gente fez. E aí eu também distribuía algumas pros empresas. clientes, o cliente adorava. Aí era engraçado, eu vendia um produto pro cliente e dava uma máscara. Aí daqui a pouco o cara me ligava e falava, quanto custa a máscara? É isso. Eu falei, não, a máscara é brinde. Não, então eu tenho que comprar mais produto? Tem, então eu vou comprar mais, mas eu não tô precisando. Só vou comprar porque eu quero a máscara pra minha mulher. Porque a máscara ficou bonitinha e tal. Foi então, com a bacana. máscara que a gente conseguiu comprar a nossa primeira máquina de bordado. Aí, ó. Você falou uma coisa, Gu, que é legal a gente dissertar sobre. Que você falou assim, pô, eu não achava certo vender na pandemia porque eu tava ganhando dinheiro com a desgraça dos outros. E isso eu acredito que seja uma crença limitante sua. Sim. Porque, na verdade, quase tudo que existe hoje, que a gente consome, nasceu a partir de uma desgraça. Sim. Então, ou de uma necessidade muito grande. Quase todos os equipamentos eletrônicos que a gente usa hoje nasceram na guerra. Que era a forma como as pessoas... A internet nasceu na guerra, o rádio nasceu na guerra. Que era a forma como as pessoas estavam tentando se comunicar no meio do caos.
Então eu acho que a gente precisa também como empresário, eu bato muito nisso, tá? E eu apanho muito também, principalmente quem é cristão, porque enxerga pelo lado contrário. Eu também sou cristão. Não tô falando que a gente tem que rezar para ter uma desgraça para ganhar dinheiro. Não é isso. Mas se acontece uma pandemia, alguém vai vender máscara. Você pode não querer vender. Vou te dar um exemplo nosso que aconteceu na minha empresa lá. A gente tem uma fábrica, uma indústria química. O que mais vendeu na pandemia além da máscara? Álcool em gel. Eu tive oportunidade de fazer álcool em gel. Só que precisava tirar umas licenças. E na hora que a gente pensou em fazer isso, acabou que o nosso negócio lá é familiar também. Acabou que, não, pô, não é legal ganhar, mais ou menos isso que você falou. Não é legal ganhar dinheiro na desgraça dos outros e tal. Perdemos o bonde. Não fizemos o álcool em gel. E, pô, se a gente tivesse feito, talvez fosse um produto que a gente estaria vendendo até hoje. Sim. Então, assim, eu tenho a crença de que você precisa desromantizar as empresas. A gente vive numa era hoje que se fala muito de inclusão, que se fala muito de coisas que eu acho que são nobres, mas a gente precisa entender que a empresa nasceu para dar lucro. Sim. A empresa pode ter o propósito mais lindo do mundo, ela pode ter o objetivo de querer ajudar as pessoas e tudo mais, tal, mas ela só vai conseguir fazer isso se ela der lucro. Que é a história do avião, né? Primeiro a máscara você bota em você, depois você bota nos acompanhantes. Não é isso que a gente aprende quando a gente pega avião? A empresa é a mesma coisa. Primeiro a empresa tem que dar lucro. Depois ela tem que ajudar as pessoas. Porque se você montar uma empresa só para ajudar as pessoas, sem pensar no lucro, você não vai ser perene, não vai durar. A empresa não vai conseguir se bancar, porque você pode ter a melhor das intenções do mundo, mas quem vai comprar de você quer o quê? Preço, qualidade, atendimento, quer tudo. Então, às vezes, você tem uma intenção boa, mas quem está do outro lado está pensando nela. Exatamente. E não está errado. Sim. Eu acho que essa é a ordem lógica da coisa. Mas é legal saber essa história de vocês. Não sabia metade, cara. Eu achei que vocês fossem meus amigos, que eu já soubesse de um monte de coisa. Não, é porque é muita coisa, né? É muita história. Na verdade, minto. Na verdade, a gente estava esperando ser convidado pro podcast. Verdade, pra gente poder, né? Entendi. E é até interessante o que você falou, falando sobre a questão dos princípios, é até interessante porque assim, ó, Deus usou a nossa vida para abençoar outras vidas através da máscara. Uhum. Se eu não tivesse feito aquilo, talvez outra pessoa tinha feito, mas não teria feito para as mesmas pessoas. Isso. E a gente precisava que essas pessoas fossem impactadas. Sim. Exato. E vamos falar de Deus agora, porque Bora. você já levantou a bola e é um tema que eu particularmente gosto de falar. Eu acho até vergonhoso quem tem vergonha de falar de Deus. Porque a gente só tá aqui por causa dele. Tudo que a gente faz é em nome dele. Assim como vocês, eu também, tudo que eu conquistei, tudo que eu posso prover para minha família hoje, foi sempre começando pedindo orientação, sabedoria e tudo mais. Qual que é a história de Deus com vocês? Assim? Como que Deus entrou na vida de vocês? E como que transformou não só a vida de vocês, mas os negócios? Porque sempre que eu vou lá na One Liberty, eu sei que vocês fazem oração com os funcionários, tem frase na parede, vocês vivem os princípios de Deus, né? Eu diria até que, até parafraseando, nem pedi essa autorização, mas eu vou parafrasear o propósito da igreja que eu frequento, que é ser o rascunho de Deus na terra, do reino dos céus na terra. É isso. E quando eu vou na One Liberty, eu vejo que vocês também têm esse propósito de ser o rascunho do reino de Deus lá no ambiente de vocês. Como que Deus apareceu na vida de vocês? Quer falar? Não, pode falar. Vini, nós sempre fomos cristãos, né? Desde os 4 anos eu vou pra igreja e a Juliana também é a mesma coisa. Eu tava conversando com a Juliana esses dias, é interessante falar sobre isso, que se a nossa empresa, se a gente não tivesse mudado o nosso princípio, a nossa ideia de empresa para uma empresa do reino, que é uma empresa de Deus, exatamente por isso, talvez a gente não daria certo, tá? Porque a gente sempre trabalhou, a gente sempre foi muito esforçado. Isso eu nunca posso dizer que eu nunca fui. A gente sempre foi muito esforçado. A gente ia pro Brás de moto carregando. Eu tenho foto também, depois eu te mostro. Eu na moto e atrás, até aqui assim, ó, de tecido amarrado na cordinha pra trazer pra gente poder trabalhar. Então, assim, a gente sempre foi muito esforçado, mas nunca deu certo. Só deu certo quando a gente mudou a chave e entendeu que a nossa empresa não é nossa. A nossa empresa é do reino. Pra contextualizar total. Realmente, num dia de terça-feira, nós tivemos um culto na nossa igreja e o meu pastor falou alguma coisa, o pastor Dair Rossi, se ele estiver me ouvindo, ele não vai me ouvir não, mas um dia ele vai saber do que eu tô falando. Ele falou uma palavra que mudou completamente a nossa vida.
Através dessa palavra, eu cheguei em casa na Juliana e falei, amor, eu fui extremamente tocado com essa palavra, isso mexeu muito comigo. E ela falou, a partir de hoje vamos tomar essa ação, vamos mudar. E através dessa palavra, a nossa empresa mudou completamente. Porque na mesma semana dessa palavra, a gente estava um pedido rodando, que era o nosso maior pedido na história, um pedido de 70 ou 80 mil reais, se eu não me engano, de uma empresa grande, daqui de São Bernardo. E estava rodando esse orçamento, eu falei, não vai fechar. Porque a gente nunca era acostumado com pedido grande, né? A gente sempre era acostumado com pedido pequeno. E é difícil de acreditar. É difícil de acreditar. Então, assim, na terça-feira aconteceu isso, a gente mudou nosso comportamento. Foi uma qual coisa foi imediata. a palavra? Você pode falar? Posso falar, se não for um desafio pra você, porque assim, essa palavra, ela é muito particular. Tá? Eu vou falar aqui pra você porque eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu falo pra todo mundo. Tá. Mas eu vou falar porque mexe num tema muito particular, que é dinheiro. Se quiser cortar, pode cortar. Vamos falar. É dinheiro. Tem que falar de dinheiro. Eu entrei na igreja, isso é muito particular, tá, Vini? É uma decisão minha, que eu mudei. A minha decisão, tá? Então, assim, eu entrei na igreja, tinha acabado a energia. Terça-feira, 8 horas da noite, acabou a energia. Minha igreja é muito grande, tem lá os seus decks de estacionamento, né? Tinha espaço de estacionamento. Entrei, e aí o pessoal do diaconato falou, ó, entra lá, que só vai cantar um hino e vamos embora todo mundo. Falei, beleza. Olha que interessante, eu subindo as escadas, meu celular caiu e rachou a tela. Coloquei meu celular no bolso, esqueci, entrei na igreja e sentei lá. E tô lá de boa, a igreja grande, eu lá de trás ouvindo. E meu pastor pegou o microfone e falou assim, ó. Sabe um momento na minha vida, ele falando pra ele não tá falando de dinheiro, não tá falando de nada. Ele falou assim, ó. O momento da minha vida, onde eu mais prosperei, foi o momento onde eu fiz um propósito com Deus. O meu propósito foi, tudo que entrasse na minha empresa, independentemente se era lucro líquido ou lucro bruto, eu tirava 10% de dízimo na igreja. E ele não recomenda isso pra ninguém, tá? Ele não recomenda. Essa palavra, ela não foi uma palavra qualquer. Sabe quando você sente uma coisa no coração que é muito profundo? Foi isso que a gente sentiu. Foi isso que eu senti. Só quem sente sabe o que Só é. quem sente sabe. Sim. E eu senti muito isso. E a partir desse momento, a gente decidiu que o nosso propósito da nossa empresa seria tudo que entra na nossa empresa, independente se a gente tá cheio de dívida, independente se tem salário atrasado, 10% é da casa do Senhor. Por quê? Porque a gente não tá dando pra Deus pra ele dar de volta. Sim. A gente tá simplesmente devolvendo o que ele já proveu pra gente. É isso. Né? Então, com essa palavra, eu acredito que a partir dali foi um momento de transição completa da nossa empresa, porque a gente entendeu o propósito. Que doideira, hein? E aí é até interessante falar sobre isso, Vini, porque muitas pessoas pensam, mas, falar de dinheiro, igreja, dízimo, isso vai entrar pro bolso do pastor. Eu até convido, quem quiser, eu até convido para poder ir na nossa igreja e ver o tamanho da construção que eles estão fazendo lá para criança. 1.500 crianças. Eles estão abrindo espaço lá de 30 salas para as crianças poderem ficar no culto. E você sente que sua contribuição é parte disso. Eu sou pertencente disso. Perfeito. A gente faz parte. Perfeito. Porque através do nosso dinheiro eles conseguem fazer essa construção. É isso. Entende? Então, a partir dali foi o nosso momento de transição real, Vini. Então a gente sentiu que dali pra frente, a gente, obviamente que tem outras histórias que de outros clientes maiores que apareceram pra gente. Até então, a história da nossa transição também de sair de um galpão pequeno para ir para um galpão maior. Que isso eu vou deixar pra Juliana contar, porque isso foi ela que sentiu, não foi eu. Tá? Mas essa é o principal ponto de transição entre a nossa vida comum e a nossa vida com Deus de empresa do reino. Caramba. E aí, Ju, conta essa história aí. Vocês estavam lá, vocês começaram lá na casa da mãe do Gustavo. Isso. Na mesa de vidro da cozinha. Depois iam lá pro Brás buscar tecido de motinho. Você vinha agarrada com o tecido aqui. Uma mão no Gustavo, uma mão no tecido. Nem segurava mais. Posso contar essa história rapidinho do seu pai? Eu sempre fiquei muito bravo com meu sogro, né? Porque assim, hoje, onde nós moramos hoje, meu sogro começou a construir. Era metade do meu sogro começou a construir e parou, porque eles separaram entre minha sogra e aí aquilo ali ficou pra gente, né? E meu sogro fez uma garagem de 5 metros de altura. E aí eu falava pro meu sogro, você é louco, pra que fazer uma garagem? Você quer guardar um caminhão aqui dentro, 5 metros de altura? Eu nunca entendi. Porém, quando
apareceu a oportunidade, nós fizemos um mezanino no meio dessa garagem e foi onde nossa empresa começou. Porque em Quando cima... saiu da casa da sua mãe. Não. Quando a gente começou a produzir, a gente já começou a internalizar isso dentro da minha casa. Então Tá. a gente fez na garagem da minha casa, dividimos esse mezanino e não é vergonha nenhuma, tá? Eu tenho Sim, fotos sim, disso. sim. A gente lá em cima, a gente tinha nossa parte de corte, de acabamento, nossa maquininha de bordado, embaixo ficava a costura. Né? E na frente, ainda na garagem, eu colocava meu carro. Então, é pra contextualizar, pra você entender o restante da conversa que a gente vai passar agora. Sim. A gente tava um dia em casa e aí ficamos 3 meses, Vini, sem vender. Nada. A gente tinha vários clientes, vários prospects, assim, que tava a ponto de fechar, mas não fechavam. E você Desculpa te cortar, meu amor. Vini, você me conhece. Você sabe que eu sou um cara chato. O cliente tá ali pra fechar, eu vou ficar no pé dele até ele fechar, eu não vou deixar ele passar. Vini, não fechava. Parece que Deus... Parece não. Deus fechou a porta pra que ninguém comprasse. Compravam o suficiente pra pagar salário e fornecedor. Só. E aí eu falei, não é possível que a gente não tá vendendo esses clientes bons e a gente tá perdendo. O que tá acontecendo? E aí um dia eu senti no meu coração, eu falei assim, Deus falou comigo, ele falou assim, enquanto vocês não saírem da onde vocês estão, eu não vou dar essa bênção pra vocês. Porque aí não tem mais como vocês crescer. Vocês já cresceram o suficiente aí já não cabe mais. Se eu te der a bênção que eu tenho pra vocês, não vai caber aí. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, então eu vou atrás de um galpão. Aí eu, na minha cabeça, comecei a pesquisar. Pesquisava, entrava em contato com várias imobiliárias. E eu marquei 3 visitas. Só que um dia o Gustavo acordou e falou assim, vou fazer um Muay Thai ali. Aí foi lá fazer um Muay Thai. E nisso, na aula que ele tava, ele conheceu o mestre falou assim pra ele, Gustavo, você não tava procurando um galpão? Aí ele falou, tô, mais ou menos, porque o Gustavo tava muito relutante referente a isso. Porque como você falou, a crença é limitante. Sim. Ele tem muitas limitações. Então, Todos temos. sim. E aí, ele não queria de jeito nenhum sair. Eu falei, não, a gente vai, agendei já, a gente vai lá e ponto final. A gente vai lá visitar esses galpões. E teve um que eu me apaixonei. Eu falei, nossa, esse aqui é o meu sonho. E aí, deixei ele guardadinho ali. Falei, nossa, já agendei, já vamos ver. Esse aqui já é o que eu quero. Os outros 2 é só pra desencargo de consciência. E aí, o Gustavo foi e falou assim, moro, me ligou e falou, eu tenho um galpão aqui na Vila Luzita e eu vou te mandar foto, entre em contato. Eu falei, não, já tenho o meu. Já tenho esse aqui que ele é meu. E aí ele falou assim, entre em contato. Eu falei, tá bom, vou entrar só porque depois ele falar que eu não quero entrar em contato, não. Aí entrei em contato. E aí quando eu entrei em contato, marquei a visita também no mesmo dia pros 4. Aí num dia anterior, isso era pra terça-feira. Na segunda-feira, a imobiliária me liga. Fala assim, olha, Juliana, é o seguinte, o proprietário não quer mais alugar. Ele quer vender. Então, assim, ele não tirou do catálogo aqui e não tem como ir visitar. Mas peraí, aquele que você tinha amado. Aquele que eu amei. Ah, tá. Aí eu, poxa, mas tem mais 2, né? Beleza. Aí, fui lá, aí a moça da imobiliária me ligou. Olha, Juliana, Chegamos no local pra visitar, ela falou assim, Juliana, é o seguinte, eu vou me atrasar, mas espera aí. Sabe quanto tempo eu esperei? 1 hora. E esse imobiliário, eles são muito pontuais. Eu falei, gente, não é possível. Não fala nome, tá? Não vou falar nome, mas eles sempre foram muito pontuais comigo. E eles, nossa, 1 hora de atraso. Eu falei, minha filha. Quando eu cheguei no galpão, eu falei, não, desisto. Eu só olhei e falei, tchau. E a gente foi nesse galpão. Que era do professor de Muay Thai. Não, na verdade, que ele indicou. Que ele indicou, tá. Foi uma indicação. Cheguei lá, aí eu olhei e falei, nossa, mas é muito grande. Ele falou. Não, eu e ele. Ah, você. A gente, nossa, amor, é muito grande. Talvez, né, vai ser muito grande pra gente. Mas eu amei, porque na hora que eu cheguei lá, eu já falei, nossa, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo. Aqui eu vou pôr isso. Já projetei. Eu fiz um projeto. Caramba, tudo na sua cabeça. Aí que eu fiz? Eu tirei fotos. E nisso que eu tirei fotos, eu falei, amor, agora a gente vai pra casa. Vai levar. Mesmo que eu não tenha gostado dos outros 2, a gente vai levar, porque a gente tirou foto. Imprimi. E antes de dormir, a gente vai orar em cima desses 3 galpões. E o que for pra ser, vai ser. A gente orou. E o Gustavo sentiu muito forte de ligar pro proprietário do maior. Que aquele era o maior, que é o que a gente tá hoje.
E aí Dando ele... spoiler, né? Dando Do spoiler. fim da história. No fim da história. Aí ele falou assim, ligou. E ele assim, o que acontece, Vini? Esse foi um milagre, assim, que eu falo assim, quando é pra ser, tem que ser. Ele falou assim, Juliana, quando eu fui pra visitar, ele falou assim, eu não aceito alugar sem tiver fiador. Eu falei, vixe, eu não vou colocar um fiador, não. Eu não vou colocar meu pai nessa mistura, eu quero, porque eu sempre, com o Gustavo, a gente sempre fez as coisas por mim e por ele. Eu nunca gostei de envolver ninguém nisso, porque se a gente tiver que fazer, a gente vai fazer eu e ele, se vai se matar eu e ele. E aí a gente falou, não, vamos conversar. E aí o Gustavo ligou pra ele, não, seu Francisco, que eu sou Francisco. Vamos fazer assim, assim, assim. Aí ele, eu vou ver com o meu papai, que ele é português. E aí ele fala papai e mamãe. Aí ele fala assim, eu vou ver com o meu papai. Do não, a gente já tinha, eu vou ver com o meu papai. Sim. Falei, tá bom, vamos orar, amor. Orando. E aí, no outro dia, ele me manda mensagem assim, ó, Juliana, é o seguinte, eu vou alugar pra vocês por valor X, vou fazer um contratinho aqui, vocês vêm assinar, é de vocês. Mudou, da água pro vinho. Assim. Essa parte é interessante de falar, e ser bem... Eu acho que é interessante porque, assim, não teve seguro-fiança, Nada. não teve fiador, não teve aluguel antecipado. Gustavo, entra no galpão, assina o contrato, entra e me paga daqui 30 dias. Nossa. É o pai, né? O papai. Quem faz isso? O papai. Por quê? E aí eu falei assim, quando é pra ser, tem que ser. E essa intimidade que a gente criou com Deus, essa intimidade que a gente tem com Ele, quando Ele queimou aquilo no meu coração, eu falei, meu Deus, mas como que a gente vai fazer pra mudar daqui? A gente tem tudo aqui, tá? Né? A gente consegue fazer. E Ele falou assim, eu não vou dar a bênção pra vocês enquanto vocês não mudarem. E quando a gente mudou, Vini, a gente mudou pro galpão, uma empresa grande fechou com a gente. E quando começou a chegar tecido, nunca que ia caber no lugar que a gente estava antes. Nunca. Ai, olha a explicação. A quantidade de tecido... E pra você ter ideia, e em tudo isso aí, a gente vai dizendo aqui, a gente ficou 3 meses sem vender, que nem ela comentou. Esses 3 meses gerou um rombo gigante no nosso caixa. A gente teve que fazer essa mudança. Em paralelo com isso, apareceu um outro equipamento de uma empresa que tinha falido, que estava vendendo equipamento extremamente caro. Ou a gente levantou esse equipamento que custava 50 mil reais, a gente pagou 10. E parcelado. E esse equipamento ele não foi para nossa casa. Ele já foi para o novo espaço. Então, Quanto tempo vocês estão lá? a gente tá lá 10 meses. Quando a gente chegou, não tinha nada. A gente tinha 4 maquininhas. Eu tenho foto, depois eu te mostro. A gente olha assim, a gente gritava no começo do galpão e no final do galpão fazia eco de tão grande, não tinha espaço pra nada. Não, tinha muito espaço e não tinha nada lá dentro. Não tinha nada. E a gente começou do zero, trazendo uma coisinha aqui. E em 2, 3 meses a gente já tava com costureira, A gente máquina chegou nova. a ter 10 pessoas trabalhando, né? 10 pessoas. Em uns 2, 3 meses, 10 E pessoas trabalhando. começou a trazer e comprar maquinário. Porque começou a vir clientes que a gente não atendia antes, porque não tinha como a gente atender antes. E uma frase que ficou na nossa cabeça é, dá o passo que eu dou o chão. Então assim, se eu dou o passo, Deus vai me dar o chão. Ele vai me sustentar. Ele não vai me deixar cair no buraco, no abismo. Então a gente começou a dar o passo, ele começou a dar o chão, a gente começou a dar o passo, ele começou a dar o chão. E isso nos mostra o quê? A confiança. A gente teve que ir confiante. Porque falar pra você que a gente tinha tudo planejado, tudo certinho, não, a gente não tinha. Foi tudo assim. Vamos fazer. Vamos fazer. Eu falava pro Gustavo, eu sou mais doida assim, vamos fazer, vamos. A gente faz acontecer. O Gustavo já quer um pouquinho mais planejado. Mas talvez por isso que dê tão certo, né? Porque a gente Imagina 2 consegue. doidos. Ou 2 travados. não dá. Imagina. Vou usar até uma frase aqui da Sônia, da Bispa Sônia, que ela diz assim no hino dela, ela fala assim, ó, fé é a certeza daquilo que não pode se ver. Perfeito. Então, aquilo que você não pode ver é aquilo que ter fé. Você depois, não sei se a gente vai ter tempo pra isso, mas a história da nossa máquina de bordado. Todo mundo que chegava lá do dia 1 até a máquina chegar, eu acredito que quando você foi lá, eu vou falar pra você. Eu falava assim, Vini, aqui, ó, não tem nada aqui nesse espaço, porque aqui vai ser nossa máquina de bordado. Eu lembro disso. E aqui ela vai caber certinho aqui, ó. Ela nem existia, a gente nem tinha dinheiro pra comprar. Eu lembro quando ela chegou, quando o rapaz foi lá treinar, que você tava lá aprendendo.
E ela chegou, a gente não sabia medida nem nada. Nada. Vamos contar a história direito? Vai, conta. Vamos contar a história direito, Vini? Porque senão fica Pode meio contar. picada, né? Ou a gente tem tempo pra contar a história direito? Claro que tem. Então, beleza. A gente, desde quando a gente chegou, a gente sempre sofreu muito com fornecedores externos. Então, a gente sofria com costureira, aí a gente vai, vamos tentar trazer costureira. Sofria com máquina de botão encaseado, mandava fazer fora. Pra você ter ideia, a gente mandava fazer botão fora da camisa, vinha um botão aqui e outro botão aqui. Porque a pessoa, não sei o que acontecia lá, ela... não sei. E aí a gente falou, não dá pra mandar pra fora, a gente precisa internalizar. Então, todas as confecções, elas tendem a mandar pra fora. A gente fez totalmente ao contrário, a gente internaliza as coisas. Sim. E aí, a gente falou, teve uma bordadeira nossa que a gente mandou bordar uma peça de um cliente. Eu não sei como, se aquele cliente estiver ouvindo, espero que ele nunca ouça. Eu não sei como ele aprovou aquele pedido. Porque a gente mandou tudo separadinho. E ela mandou tudo misturado. Então imagina tamanho manga M com manga P com frente G. Então virou uma coisa assim que nem eu consegui entender como a gente conseguiu montar. A gente conseguiu separar, obviamente. Sim, chegou lá, a mas gente perdeu muito tempo. perdeu muito tempo com tudo isso. Eu falei, não dá mais. A gente tá perdendo muito dinheiro, muito tempo, logística, porque ela matava muita peça, então não dava mais. A gente falou, a gente precisa de uma máquina de bordado. E isso a gente tava orando. E a gente teve uma confirmação de Deus que essa máquina ia chegar. Então isso é a questão da fé que eu falei, é você ter fé, você acreditar. Então a gente sabia, Deus falou pra gente que essa máquina ia chegar. E a gente acreditou. A gente creu. O que faltava, você lembra o que faltava pra gente comprar a máquina? Porque tava tudo aprovado. Tinha limite de crédito aprovado, tudo aprovado. Só faltava a entrada. E Deus proveu essa entrada através de um cliente. Então às vezes a gente olha assim... E desde o dia 1 eu falei, essa máquina de bordado ela vai ficar aqui. Ela aqui é o lugar dela. Todo mundo chegava lá, a máquina de bordado vai estar aqui. E assim, é estranho porque como em 10 meses a gente conseguiu fazer tanto investimento, tanta coisa acontecendo e ao mesmo tempo a empresa com salários em dia, com todas as obrigações ali que a gente tinha ali. A gente sempre lutou pelas nossas obrigações porque a gente sempre tem um princípio, né? Se os nossos colaboradores não estão bem, como que a empresa vai estar bem? Né? Eu já trabalhei em lugar que eu não recebi em dia, isso é extremamente desconfortável. Então a gente sempre busca estar com as nossas obrigações em dia. E isso pra gente foi grandes divisores de água, né? Só que tem um desafio. Quando a gente conquistou a máquina de bordado, parece que a gente chegou no fim do túnel. A gente chegou a gente zerou o game. Não, agora eu vou falar. Sabe aquelas fasezinhas? Estamos jogando Super Mario, a gente tem que passar as fases. Aí a gente passou as fases, comprou uma máquina aqui, comprou outra ali, contratou pessoa aqui. Isso era uma fase pra gente. Então a gente corria e o nosso chefão era a nossa máquina de bordado, de 8 cabeças. Ela era o nosso chefão. Era o Bowser. Era o Bowser. E a gente falava, não, a gente vai conseguir. E quando a gente chegou nela, a gente falou, e agora? O que a gente faz? A gente ficou meio assim, e agora? A gente sei bem disso. A gente chegou no game over, e aí? Eu lembro desse dia. Zeramos o jogo, e agora? E aí eu falei pro Gustavo, amor, agora a gente tem que começar a criar mais metas. Então vamos, o que a gente quer mais? O que a gente precisa mais? Sim. Porque as fases têm que continuar. É isso. Ela nunca pode acabar. Exatamente. Só que a gente coloca, é igual eu falo pro Gustavo, a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e aquilo a gente fala, nossa, a gente cria um monstro. Nossa, a máquina de bordado, ela vai ser o auge. Só que não é só isso, não era só aquilo. A gente colocou muita expectativa em cima de uma coisa só. Então, é isso. Mas vou falar duas coisas, né? Primeiro, isso que você falou, aqui é onde vai ficar a máquina. E aí você falou agora das fases, tudo. Tem um livro que eu gosto muito, chama Os Segredos da Mente Milionária. Que ao contrário do que 90% das pessoas que eu falo desse livro acham, não é um livro para você ficar milionário. É um livro para você trabalhar a sua mentalidade para pensar como um milionário. Então, o que tem uma frase nesse livro que ela é bem emblemática, que ela fala assim, você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que precisa ser feito. Então, quando vocês pegaram a lousinha, desenharam lá, pensaram que querem a máquina de bordado, colocaram como meta, demarcaram lá na empresa de vocês onde que ela ia ficar, começaram a desejar conseguir o valor da entrada, vocês estão fazendo a parte de vocês. Então, o como não importa. O como, ele nunca importa. O que importa é o que você quer. O que você quer e o que você está disposto a fazer. Se você sabe o que você quer e o que você está disposto a fazer, o como aparece. E a história de vocês é recheada de comos que apareceram.
Nossa, esse teto aqui dessa garagem de 5 metros, pra que isso? Depois se explicou. Transforma o limão em limonada. Né? Exato. Ah, esse galpão aqui é muito grande. Hoje quem vai lá não acha muito grande. Eu já falei pro Gustavo, eu falei, amor, tá ficando pequeno. Exatamente. Porque às vezes chega muito tecido e a gente fala, não tem espaço. A gente Exatamente. tropeça no tecido. Eu falei, não, daqui a pouco a gente já tem que mudar. Exatamente. E isso que você falou, agora, a segunda coisa que eu queria falar, é que vocês conquistaram a máquina de bordar e falaram, e agora, né? Então até uso uma analogia, contando até da minha vida, eu trabalhei na CLT durante 10 anos. E eu trabalhei basicamente em 2 empresas, uma empresa francesa e uma empresa alemã. E nas 2 empresas aconteceu a mesma coisa. Eu coloquei uma meta, eu atingi essa meta. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, cara, não era bem isso que eu queria. Não é esse monte que eu queria escalar. Então, um exemplo, né? Eu queria ser gerente de multinacional. Quando eu virei gerente, o próximo passo era ser diretor. E quando eu olhava pro diretor, cara com 2 casamentos fracassados, pesando 150 quilos, ninguém gostava do cara, o cara mal-humorado o dia inteiro, não dormia, tomava remédio pra caramba. Eu falei, esse é o último cara que eu quero ser na face da terra. Então, eu vou descer a montanha e vou escalar outra. Que aí foi a montanha do empreendedorismo. Então, quando você chega no topo de uma montanha e ou você acha que não era o que você queria, ou você fala, puta, era o que eu queria, mas agora eu preciso de mais, o nome desse lugar é zona de conforto. Então, não sei se vocês sabem disso, não sei se eu deveria ser o portador dessa notícia, mas vocês chegaram numa zona de conforto, que não necessariamente é confortável. Ela não chama zona de conforto por ser confortável. Ela chama zona de conforto porque quando você está no conforto, você fica sem ação. Fala, tá, que você acabou de falar, tá, e agora? Já temos a máquina, já temos o galpão, já crescemos. E agora? Qual que é o próximo passo? Aí a pergunta que eu faço para vocês do milhão, qual que é o próximo passo? Quais são os planos da One Liberty aí para 2025, 26, 27? Vocês já têm uma clareza ou vocês ainda estão descobrindo? Porque assim, quero que vocês sejam muito sinceros, porque muitos clientes que eu tenho visitado, eles estão nessa zona de conforto. Eles estão assim, cara, legal, a gente já não é uma empresa minúscula, mas nós não somos uma grande empresa. Se vocês dois pararem de trabalhar hoje, amanhã vocês não foram para One Liberty, tudo acontece sem vocês? Não, então se vocês ainda têm que ir, vocês ainda não têm uma empresa. Vocês têm um negócio, que é diferente. Ó, Vini, eu posso falar uma coisa pra você? O nosso polvo, ele tem 8 tentáculos, certo? Então, uma coisa que eu tenho uma certeza. Legal. A nossa empresa, ela não vai ser uma única empresa. Então, os braços, cada tentáculo vai ser uma empresa. Legal. Então, assim, aos pouquinhos, a gente vai conquistar. Quando eu falei assim, chegamos no nível, é aquele nível que eu tinha colocado. Sim. Mas aquilo ainda, que parecia impossível, né? Mas quando a gente estava projetando lá naquele quadrinho branco na nossa sala, a gente já tinha projetado a nossa empresa ser muito grande. Então, a gente sempre teve essa mentalidade. A nossa empresa ela vai ser muito grande. E ela não vai ser só uma coisa. A gente vai ter outras coisas. Então, uma vai ser associada a cada coisa. Cada tentáculo vai ser uma empresa. Legal. Então, vocês vão ter várias especialidades dentro do ramo da confecção? Dentro ou do ramo da confecção. Dentro do ramo da confecção. Então, a gente pensa em fazer uma marca de moda, Legal. um tipo de personalização diferente. Então, isso vai ser no mesmo segmento, né? Porque se a gente segmenta para ser coisas diferentes, acabam, né, desconfigurando, mas a ideia é que dentro da confecção a gente abre para vários caminhos. Isso, obviamente, com o tempo certo. Dando um passo para trás aqui na nossa conversa, você falou quais são os planos da One Liberty para 2025. O resultado disso é aquela nossa última conversa do ano de 2024. Sim. Para quem não sabe, eu liguei pro Vini e falei, Vini, vamos voltar um pouquinho. 2024 a gente estava com 2 vendedores. A gente tava com as vendas muito baixas. E aí eu entrei em contato com o Vini e falei, Vini, a gente precisa alinhar isso aqui, que você pode me ajudar? E aí foi onde a gente iniciou a nossa consultoria. Uhum. Só que eu tinha acabado de mandar os 2 vendedores embora. Sim. Né? O maior desafio da venda foi o tempo, gestão. Todo mundo que tá ali na gestão entende que vendas não é simplesmente colocar 2 pessoas lá e falar assim, vende. Né? Existe treinamento, existe um processo, existe o tipo de empresa, uma metodologia que a empresa vai utilizar para vender. E eu liguei pro Vini no final de 2024 e falei, Vini, o meu projeto de 2025, eu quero iniciar 2025 no dia 1 com um vendedor na nossa empresa e eu preciso que esse vendedor traga X de faturamento e que a gente precisa fechar X de faturamento nesse final de ano de 2025. Essa foi a nossa conversa, né, Vini? Foi. Então,
A nossa meta para 2025 vai ser fazer caixa. Fazer caixa. Óbvio, os investimentos eles têm que acontecer. Mas o nosso coração tá muito assertivo em relação a isso. A gente precisa fazer caixa, precisa estruturar a operação, precisa trazer pessoas boas para trabalhar com a gente, né? Posso contar a história da contratação? Pode. É até interessante, né? Porque a gente fez a solicitação de vários currículos, vieram muitos currículos, 4 lá, 5 foram selecionados, 2 vieram para entrevista. 1 minuto antes da entrevista, tava eu e a Juliana na sala, a gente entrou, damos a mão um para um outro e falamos, vamos orar. E nessa oração eu falei, Senhor, eu preciso de pessoas que realmente sejam comprometidas com o nosso negócio, que queiram fazer isso aqui acontecer. E eu pedi para ele com todo o meu coração, eu falei com ele, né? Porque a oração, a gente leva a oração com Deus como se uma oração monóloga, né? Que eu estivesse falando com ele, eu só falo, mas isso não é uma oração. Uma oração é o que a gente tá fazendo aqui agora. É eu falar com ele e internamente ouvir a voz dele. Sim. Porque ele fala com a gente. E eu senti muito forte dele falar pra mim, vai. A gente sentou na entrevista, né, Vini? A ideia era principal de contratar uma vendedora. No final das contas, as 2 meninas que vieram foram as 2 contratadas. Né? Então, assim, esse ano, a nossa meta, o nosso foco é estruturar muito o time, organizar tanto o nosso time de vendas, organizar o nosso time de operação, né? Obviamente é desafiador isso, mas a gente está buscando muito isso para que o ano que vem a gente consiga talvez aí aumentar aí 100%, 200%, quem sabe. Né? Porque a ideia de uma vendedora era faturar X por mês. Agora a gente tem 2, então a gente pode aumentar um pouco essa meta, né? Sim, com então, certeza. acredito eu aí que esse ano nosso foco principal é investir um pouco menos em equipamento e investir mais em pessoas, investir mais em estrutura. E é muito importante que eu vou dizer para você agora, que quando a primeira coisa que a gente entrou naquele galpão, a gente tinha 5 máquinas lá dentro. Eu olhei pra Juliana e falei assim, amor, eu preciso de uma encarregada pra costura. Ela olhou pra minha cara e falou, você tá ficando maluco? A gente não tem nem máquina, não tem nem costureira, você vai ser encarregada de quê? Eu falei, não, eu quero uma encarregada de costura. E aí eu conversei com a minha tia, que ela é muito boa de costura, ela é uma encarregada, e ela falou, eu não posso vir trabalhar com você, mas eu vou te indicar alguém. E ela indicou uma pessoa, a Elisângela, trabalha com a gente hoje, uma pessoa magnífica. Assim, eu costumo dizer que para trabalhar com a gente não basta ser bom. Não basta ser profissional, tem que ter cultura. Tem que ter cultura, porque o ambiente ele é muito mais importante do que o trabalho. É isso aí. Né? Se a gente pode pegar uma pessoa que tenha que é meia boca trabalhando, mas que ela tenha a cultura e é esforçada, ela vai dar muito mais resultado do que um profissional. Exato. Exatamente. Né? E aí, passou o tempo, aí eu falei pra Juliana, amor, a gente tá com... a gente dispensou algumas pessoas por conta de cultura e... Na verdade, vou ser mais sincero, né? Deus falou pra gente que ele ia limpar a base. Que era pra gente fortalecer a base. Então, as pessoas foram saindo automaticamente. Naturalmente. Parece que Deus foi fazendo assim, ó. Foi tirando. E a gente chegou em 4 pessoas. Aí eu cheguei na Juliana e falei assim, a gente tem uma encarregada de costura. Agora a gente precisa de uma líder operacional. Pra quê? Pra gerenciar 3 pessoas? Sim, a gente precisa de uma líder operacional. E aí nós colocamos a Gesiele para ser a nossa líder operacional. E ela tá fazendo ela tem muito a evoluir, como todos nós, mas ela tá fazendo um trabalho assim excepcional. Né? Então agora a gente tá preparado, eu me sinto preparado para trazer mais gente. Porque quando vier, a base tá pronta. Sim. E aí, obviamente, falando aqui, a gente, como brasileiro, a gente tem um desafio muito grande de formar líderes, né? Sim. A gente acaba centralizando tudo na gente. E acha que a gente é responsável por tudo. Quer comprar, quer vender, quer cortar, quer costurar, quer bordar. A gente quer fazer tudo. Então, aquele Gustavo e aquela Juliana que você encontrou lá no ano passado no pé da máquina, já não existe mais hoje. É isso aí. Já é o Gustavo e a Juliana gestor. Não, isso é perceptível. Eu tenho dado esse feedback para vocês. Vocês não fizeram nada de errado. Acontece que a empresa começou, eram só vocês. Vocês aprenderam a fazer tudo. Então, assim, é normal que, à medida que a empresa vá crescendo, vocês tenham medo de largar as atividades operacionais, porque foram vocês que criaram todos os processos. Foram vocês que... Cara, vocês conhecem tudo. Então, é igual você largar um filho.
O filho tá ficando maior de idade, você tem que deixar ele sair. Ele fala, mãe, deixa eu sair. Não, tem que voltar a tal hora, tal. Sabe essa coisa? Então a empresa de vocês é o filho de vocês. E as atividades operacionais, isso é interessante falar, dentro de uma pirâmide das organizações que tenha um nível operacional, tático e estratégico, e vocês como donos de empresa, a gente já teve essa conversa, precisam migrar pro estratégico, ficando muito menos no operacional, para quê? Para vocês conseguirem novos clientes, para vocês conseguirem abrir essas pernas do povo aí, as outras empresas. Porque se você ficar só no operacional, quem fica no operacional está preocupado com o presente. Quem fica no estratégico está preocupado com o futuro. Então não dá para você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Einstein já dizia, né? Um corpo não ocupa, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então você não consegue ficar aqui no presente, cortando, bordando, fazendo tudo e pensando assim, não, ó, eu vou crescer para cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então não dá. Então ou você está em um ou você está em outro. E que bom, estou muito orgulhoso de vocês como mentor de vocês, saber que vocês estão evoluindo. E assim, é impressionante, vocês parecem criança no sentido de aprender muito rápido. Tudo que a gente fez na consultoria, vocês aprenderam muito rápido, cara. Não é normal, os meus clientes, pelo menos, aprenderem as coisas na velocidade. Parece que eu já dou consultoria para vocês há 2, 3 anos. E a gente não tá há 6 meses junto. Ou um pouquinho mais. Não, acho que faz 6 meses. 6 meses agora em janeiro. Então, assim, vocês evoluíram muito rápido. Isso só mostra que vocês têm muita potência. Que é o que eu falo nos treinamentos que eu dou. Existem pessoas que você bate o olho e você fala, essa pessoa tem potencial. O que é o potencial? Essa pessoa tem potencial de dar certo. E você tem pessoas que não têm potencial, elas têm potência. Não é que ela tem chance de dar certo, é que ela não tem chance de dar errado. Entendeu? Então essa empresa gigante que vocês, desde o dia que vocês montaram, vocês estão construindo, é uma empresa de muita potência. Ela não tem como dar errado. Porque ela já existe aqui, já existe aí, já existe aí. Então tudo que existe aqui só não existe na realidade por uma questão de tempo. O tempo vai trazer essa empresa gigantesca de vocês. Mas por falar em crescimento, eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa para falar do nosso patrocinador, a ForUnic. A ForUnic é a maior empresa de brindes promocionais de São Paulo. Ela que fez essas garrafinhas aqui que eu estou presenteando vocês, uma para cada um aí. A garrafinha do Venda Simples Podcast, feita pela ForUnic. Você, empresário, independente do tamanho da sua empresa, seja a sua empresa uma microempresa, seja a sua empresa uma empresa pequena, média, grande, você precisa investir na imagem da sua empresa. Assim como a One Liberty faz essas camisetas, essas camisas sociais, a ForUnic faz brindes promocionais, que são uma ferramenta muito útil na hora de vender, na hora de você ficar na memória do seu cliente. Então eles têm garrafas, eles têm cadernetas, caneta, todo tipo de brinde corporativo que existe, a ForUnic tem. Eles têm o site lá, tá aqui passando em algum lugar do podcast aqui, os contatos da ForUnic. Então entre em contato com a Nicole e com o Caê e peçam um orçamento daquilo que você deseja. Se você não tiver ideia, eles têm uma equipe muito preparada lá para auxiliar você a escolher o brinde ideal para o seu cliente, tá? Então fica aqui de presente para vocês a nossa garrafinha do podcast para vocês se manterem hidratados. E a gente tá a partir de hoje com um novo patrocinador. Posso dar notícia? Claro. A One Liberty está se tornando patrocinadora aqui do nosso podcast. A One Liberty que é uma empresa de uniformes corporativos. Então essa camisa social aqui, ó, com esse polvinho, isso aqui tem uma história também que a gente vai falar. É feito pela One Liberty, tá? Você pode fazer a sua camisa social da sua empresa com o logo da sua empresa. Pode colocar uma bandeirinha do Brasil aqui do lado, pode colocar logo de todos os lados. Tem vários modelos de malhas, né? Tem vários modelos de bordados. Agora que você tem uma máquina de 8 cabeças de bordado, dá para fazer qualquer tipo de bordado. E eu queria aproveitar que vocês estão aqui como patrocinadores, que vocês falassem, né? Para a audiência, quais são as possibilidades para quem quer fazer um uniforme para sua empresa? Quais são os segmentos que vocês mais atendem? Quais o tipo de produto que vende mais? Então, se quiserem falar olhando para mim, olhando para a câmera, o momento é de vocês. Eu lá que sou um bom vendedor, eu vou falar então, deixa comigo. Por favor. Hoje a One Liberty, ela é especialista, né, em uniformes corporativos. A gente trabalha com camisas sociais, com camisa polo, camiseta. Esses produtos são os produtos principais que a gente trabalha, né? E existem outros produtos também que a gente pode estar produzindo, tá? Que a gente falou aqui no decorrer do podcast, toda a nossa operação ela é toda internalizada, né? Então a gente consegue garantir que a qualidade que vai chegar para você é uma qualidade muito bacana, né? Então, se precisar de uma personalização diferenciada, precisar de um logo personalizado, né? A gente tem toda uma equipe, todo um processo operacional, um processo comercial lá dentro para você ficar completamente tranquilo.
Como isso, Vini? A gente faz sempre perguntas, entender realmente o que ele precisa. Se precisar fazer uma visita técnica, a gente faz essa visita técnica para apresentar lá os tecidos, apresentar o modelo, manda a grade física para esse cliente, para ele poder provar isso nos seus colaboradores, que é muito importante. Né? Geralmente a pessoa compra ali algumas coisas fora isso e chega diferente, o caimento, o tamanho chega diferente. Então, hoje nós somos especialistas, estamos crescendo, a Universidade está crescendo muito, porque a gente sempre busca entender e atender o cliente da melhor forma possível. Show. E hoje, quais são os segmentos que vocês estão? Eu sei que Olha, vocês estão no segmento automotivo, segmento pet, atende empresas que fabricam produtos pet, comércios em geral, indústrias. exatamente. Hoje, por ser o corporativo, a gente foca muito no setor, no setor corporativo, industrial ali, né? Então, você que tem o seu escritório, que tem seu time comercial, a sua operação interna ali dos seus colaboradores que fazem manutenções e tudo mais, tanto para mercado, a gente atende todo tipo de cliente. Óbvio, dentro das nossas possibilidades ali, hoje a gente tem uma quantidade mínima de produção, mas a gente está ali para atender perfeitamente o que a necessidade do cliente. Show de bola. Então aí já vai estar aqui o endereço também do site da OneLiberty, do Instagram da OneLiberty. Então se você é empresário, quer vestir os seus colaboradores ou quer dar de brinde para os seus clientes um uniforme top, procura aqui o Gustavo e a Ju da OneLiberty, faça o seu orçamento. Explica para mim, ó, isso aqui não é um polvo. É um polvo. O polvo era o primeiro logotipo, né? Depois você fez um rebrand. Isso aqui é um meio polvo. É um meio polvo. Então explica a origem desse meio polvo. A origem desse meio polvo, o que acontece? A gente tinha um polvo, ele era muito bacana, era até meu xodó, na verdade. Eu acho que eles fizeram isso de propósito. Porque eu amava muito meu polvo, porque foi eu que fiz. Sim. Né? A gente ama nossos filhos, né? Então, Sim. E aí, quando nós fomos estruturar o OneLiberty, a conversa foi, eu preciso de algo mais profissional. Tá. Eu preciso de algo com um desenho um pouco mais... um pouco sofisticado. Moderno. Então, Elegante. Olha como eu gosto. É isso. Então, isso saiu... Né, a ideia foi que eu não quero ficar sem o polvo, mas ao mesmo tempo eu preciso que o meu polvo esteja um pouco mais delicado. E aí esse foi o projeto principal. E aí foi aí toda a ideia, veio várias ideias lá, né, de fazer suas perninhas e fazer outras coisas, mas na hora que eu bati o olho eu me encantei. Eu falei, tem que ser esse. Show. Relutou um pouquinho, mas foi. Nossa, eu briguei bastante como todas as outras Foi. coisas, tá? Sim. Quando a Juliana foi assumir o financeiro, eu não quis deixar ela assumir o financeiro. Quando ela o povo comercial, eu sempre tenho um pouco de receio, mas de caminha, meu, abre mão, deixa fazer. A Juliana até falo brincando com ela, né? Se ela não pagar a conta, eu não vou pagar não, vai atrasar. Ah, mas vai deixar, vai atrasar porque a responsabilidade é dela. Boa. Não, ele não pode colocar não, né? Tem que cobrar, vai cobrar ela. Tem que resolver, ela que resolva. Por quê? Porque é responsabilidade dela como financeiro. Eu sou o CEO, resolvo outras coisas. Sensacional. É assim mesmo, Ju? Você também pensa assim? Eu penso, eu não coloco a mão nas vendas, não. Graças a Deus. Né? Pode ficar pra você. Na produção eu ainda fico Você só mais fala lá. assim, ó, precisamos de eu preciso de X. até vocês dia dão aí. tal. Arruma as vendas aí, Gustavo. É o Gustavo que A gente você tá vê. organizando Ele isso pode. ainda, né? A gente tá exatamente nesse caminho, Vini. Show. A gente tá exatamente nesse caminho. Show, sensacional. Então, falando um pouco da parte pessoal de vocês, né? Eu sei que vocês leem muito a Bíblia, né? Mas vocês têm alguma recomendação de outras leituras, de autoajuda, desenvolvimento pessoal, algum livro que marcou vocês, ou que vocês gostam, ou algum podcast que você citou no início, ou algum filme, série, coisas assim que fogem da rotina, que você tem que parar ou para ler, ou para assistir, ou para ouvir. O que vocês têm de indicações aí para quem tá nessa Você ouve menos, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou indicar muito Venda Simples, né? Pra quem tá nos assistindo, indique para Sim. outros amigos, para empresários Curta, também. compartilha e comente. Curta, compartilhe e comente, que ajuda bastante. Agora, algo que mudou muito, né? Que eu vivo muito de podcast. Eu sou uma pessoa muito audível. Então, pra você ter ideia, hoje, até pra me ler a Bíblia, eu gosto de ouvir a Bíblia. Legal. Então, eu ouço muito a Bíblia ali. Tem um aplicativinho ali no próprio Spotify que eu ouço muito a Bíblia. Então, Legal. eu consigo ter uma percepção um pouco melhor. Então, pra mim, podcast faz muito sentido. E quais você gosta, além do nosso? Olha, alguns eu assisto bastante, principalmente ali do o Conselho,
Flávio Augusto. Flávio Augusto. Eu sou, assim... eu devo muito a ele, porque no meu início ali, eu ouvia muito ele, foi meu divisor de água, porque ele fala muito sobre mentalidade. Sim. Então, ele fala muito para aquela pessoa que tá passando por aquela situação de desafio, aquele desafio de mentalidade. Você precisa sair daqui e ir para cá. E isso para mim mudou tudo a minha realidade. Então, Flávio Augusto, ouvia muito Primocast, né, que é muito bacana. Agora, se você quer ouvir alguma coisa sobre gestão mais profunda, eu sempre converso com a Juliana. Todo o nosso processo comercial, financeiro, agora comercial não porque o Vini estava com a gente, mas financeiro, operacional, tudo foi a gente que desenvolveu. E aí, nossa operação financeira, ela eu costumo dizer que ela não é 100%, mas é bem estruturada. Então a gente conseguiu montar uma estrutura que ela é bacana. Sim. Ela ajuda bastante a gente no processo. E eu aprendi muito na empresa autogerencial, viu? No EAG, do Marcelo Germano. Muito. Ouço todos os dias. Recomendo muito. Sim, porque ali eles dão algumas indicações ali, eles pegam na mão no podcast, parece que ele pega na sua mão assim e fala como você tem que fazer. Sim. Então, recomendo muito o EAG. Filme, série? Filme, série, a gente não tem mais nem algum filme que a gente possa não assistir sobre negócio, né? Mas... Não, agora falando uma coisa, Vini. Uma coisa que ajudou muito, eu e o Gustavo conseguir trabalhar juntos. Não que a gente não se dê bem, mas a gente se dá muito bem porque a gente aprendeu, eu busquei muito aprender sobre temperamentos. Legal. Então eu ouvia muito aquele O Corpo Explica. Sim. Então eu comecei a entender o Gustavo, que ele é uma pessoa que é mais pra frente, que Qual é mais que é explosivo. o temperamento dele? É sanguíneo? É colérico. Colérico. E o seu? Melancólica. Melancólica. O meu. O seu é sanguíneo, certeza. Nem precisa de teste. Nem precisa de Não teste. precisa. E eu comecei a estudar isso, até pra gente fazer contratações, às vezes a gente entender, pra lidar melhor com nossos colaboradores. Eu comecei a buscar isso. Então eu buscava muito pra entender o Gustavo, até pra entender nossos filhos. Sim. Hoje a gente entende com mais facilidade, porque a gente sabe que um é mais hiperativo, o outro já é mais, pode ficar ali quietinho. Então a gente já entende os temperamentos e a gente sabe lidar com cada um. Sim. Você tem, então, uma cabeça também de RH, né? Legal isso. Tem, sim. Isso para a empresa é sensacional. Sim. Então, hoje a gente conseguiu... Isso é dádiva, tá? Isso é coisa de Deus na nossa vida. E a gente consegue... Eu foquei mais no comercial e na operação. E ela focou muito no financeiro e no RH. Então, as coisas estão funcionando... Complementares total. E as coisas estão funcionando super bem. Né? Até ia comentar sobre relacionamento mesmo, que isso é muito importante, né? Como é trabalhar com a sua esposa 24 horas por dia? Porque a gente trabalha 24 horas por dia. E quando a gente vem aqui no podcast do Vini, 24 horas por dia, a gente tá junto, né? Eu costumo dizer que é maravilhoso trabalhar com ela. Recomenda? Eu recomendo. Que casais montem negócio juntos, recomendo? Se der bem, eu recomendo muito. Mas eu sempre falo, né? Tem algumas coisas que o casal não pode perder. Né? Então, o que é? Hoje, a gente criou uma cultura nos nossos filhos, deles 8 horas da noite eles estão dormindo. Os dois. Eu tenho de 5, Otávio, e a Alice de 2 anos. Os dois, 8 horas da noite eles estão dormindo. Então, eu tenho tempo pra ela. A gente vai lá, faz a janta junto, a gente toma um banho junto, a gente assiste uma série juntos, a gente vai dormir junto. Então, a gente tem o tempo pra gente poder conversar sobre nossa vida, sobre os nossos filhos. Isso é muito importante. Fora empresa, né? Sim. Fora empresa. Porque eu vejo muitos casais, quando começam a trabalhar juntos, eles levam muito a empresa pro relacionamento dentro de casa. Não que a gente não leve, porque às vezes a gente conversa assim. Mas o relacionamento não pode ser baseado, a gente não é sócio dentro de casa. A gente é sócio lá na empresa. Dentro de casa, a gente é casal. A gente não é sócio dentro de casa. Sensacional essa frase. Então, a gente não leva, então a gente tenta ter um momento nosso ali como casal, pra gente não levar essa vida... Vai ficar maçante. Uma hora vai ficar maçante. Sim. A gente tá há 10 anos casados. E a gente tá há 7 anos se empreendendo juntos. Então, assim, imagina se a gente levasse toda a bagagem que a gente leva do serviço, porque... Querendo ou não, a gente traz problemas, estresse, o dia a dia, ansiedade, cansaço. Se a gente levasse isso pro nosso relacionamento, talvez já tinha virado uma bomba que explodiu uma hora ou outra. E o Caio Carneiro fala uma frase muito interessante, né? Ele usa isso em vendas e eu uso isso pra tudo. Ele fala assim, Vini, não é eu contra você, é nós dois contra o problema. É a mesma coisa no relacionamento. Não é eu contra você, a gente tá junto e precisamos resolver um problema. Caramba, que aprendizado, hein?
Gente, queria ficar mais 2 horas aqui com Ah, eu vocês. também gostaria. Já vou deixar aqui o compromisso feito, vocês vão ter que voltar. Conte com a gente. Iremos. Em breve vou fazer novamente o convite para vocês virem pra gente falar mais. Hoje foi muito produtivo. Vocês gostaram por ser o primeiro? Ah, muito Com bom. certeza. Legal. Vini, vou falar uma coisa pra você interessante. Me senti em casa aqui. Não é? Nossa, que bacana. É Muito legal. bom, muito gostoso. O Winner já me deu a ideia de futuramente mudar até o estilo aqui, colocar umas poltronas, fazer meio que como se fosse uma sala mesmo. Sim, sim. Para não ser esse mesa cast aqui, né? Então, vocês vão ser convidados, tá? Novamente, eu queria antes de encerrar que vocês aproveitassem para deixar uma mensagem positiva para quem está empreendendo, quem está empreendendo em casal, quem está passando as dificuldades que nós estamos passando. Nós estamos num momento econômico do nosso país muito desafiador, o governo não ajuda em nada, a gente depende 100% dos nossos esforços e dos nossos parceiros. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para a audiência, que vocês recomendam aí quem tá nessa jornada que nós todos estamos, né? Primeiro as damas? Primeiras damas. Eu falo, é uma palavra só, é persistência. Nada do que a gente vai construir vai acontecer do dia pra noite. Como pra gente não aconteceu, foi acontecer depois de 7 anos. Que a gente saiu de um jeito pra ir pro outro. Então, assim, persista. Por mais difícil que às vezes você fala assim, não, vou desistir, vou jogar tudo pro alto, vou virar CLT de novo. Porque, querendo ou não, você leva uma vida mais fácil. Entre aspas, só que você não tem um crescimento. Você vai ver naquilo, e eu falo pro Gustavo, vai ver aquela rodinha. Tem gente que ama, mas se você quer empreender, não desista. Persista, seja persistente, que uma hora vai acontecer. Primeiramente, coloca nas mãos de Deus, né? Porque nossos sonhos a gente entrega a Ele, com certeza Ele vai te dar. Show. Cara, vou até usar aquele termo, né, que o pessoal usa na internet lá, né? Os pregadores usam na internet lá. Falar, ó, você que é cristão, né? Você que acredita em Deus, eu digo que a persistência, ela usando os seus termos, sem a persistência a gente não vai para lugar nenhum. A gente tem que persistir, a gente tem que continuar, não pode parar. E às vezes vai aparecer um amigo meu, um pastor amigo dele, falou assim, ó, toma cuidado com a chupeta do capeta. A chupeta não, o pirulito do capeta. Que ele aparece, a gente olha assim e fala, nossa, que delícia. Aí a gente vai e perde foco. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba perdendo foco e a gente tá para chegar aqui. Tá pronto, tá perto. E a gente perde porque a gente perdeu o foco. Então, ter foco, persistência e principalmente, né, para aquelas pessoas que acreditam em Deus, pensa uma possibilidade de transformar a sua empresa numa empresa do reino. Tenta entender como que é isso. Ah, Gustavo, como é que faz isso? Só tem uma forma de descobrir. Pede para ele. Aí é diferente de entender o extraordinário de Deus. Existe uma história sobre a Colgate, né? Que fala que ele começou da mesma forma. Ele começou semeando pouco. E antes dele falecer, se eu não me engano, ele semeava quase metade ali do faturamento dele ali para a obra de Deus, né? E ele era extremamente próspero. Sim. Então, a prosperidade, ela tá alinhada com grana, tá alinhada com dinheiro. A gente vai ser próspero, a gente vai ter dinheiro, mas esse não é o principal foco. Sim. Sensacional, cara. Tô sem palavras. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer ter vocês como clientes, é um prazer ter vocês como amigos. Nossa amizade vem se fortalecendo muito e eu tenho certeza que é porque os mesmos valores de vocês, que é Deus, família, trabalho, são os mesmos valores que eu tenho. Então eu me sinto muito privilegiado de ter vocês na minha vida. Obrigado de coração. Vocês vão voltar aqui, tá? Então, valeu mesmo. E para você que acompanhou até agora, obrigado. Eu vou deixar aqui as redes sociais do Gustavo, da Ju e da One Liberty para vocês poderem entrar em contato com eles, tá? Além de eles serem empreendedores e empresários, eles são pessoas maravilhosas. Então, se você tá na jornada, tá com alguma dificuldade, você também pode pedir conselho para eles. E obrigado pela moral. Curta, comente, compartilhe esse episódio. Indique aí para quem tá precisando ouvir uma palavra de apoio, de incentivo para os negócios e para a vida. Beleza? Então é isso. Valeu, tamo junto.